E aí, amigos e amigas, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma dúvida que com certeza muitas pessoas que estão aí assistindo têm e talvez passa por isso e acaba prorrogando a mudança de uma planta com medo de mexer na planta. Eu tenho aqui hoje uma orquídea que é de uma cliente amiga, que é uma planta que tem as características que precisa para me mostrar para vocês como proceder quando a orquídea está muito cheia, está muito entolcerada, né? Várias frentes, né? Principalmente nas catleias, porque ela vai bifurcando e vai crescendo e isso acaba gerando uma planta cheia que a gente não sabe como fazer. Muitas vezes a pessoa pensa, é só tirar daqui e pôr ali, mas não é bem assim, vocês vão ver por quê. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e bora lá! Toda orquídea bem cuidada e ao longo do tempo ela acaba crescendo. Algumas crescem bem direitinho, faz só um bulbinho, né? E fica fácil de você ver aonde você tem que cortar para poder fazer a muda. Se você não tem noção de como cortar e fazer uma muda, nós temos vídeos aqui no canal que mostram exatamente isso, como você dividir e plantar. Até acredito que é um dos primeiros vídeos que a gente postou no canal. Tá um pouco diferente porque eu ainda era meio tímido aqui, né? Mas é interessante que eu mostro direitinho como que se planta, como que fixa no cachepô, uma muda simples. Quando a planta cresce mais, que é o caso dessa daqui, ela tem várias frentes, várias coisas aqui para se fazer na planta. E isso normalmente costuma assustar muitas pessoas ou dá aquele medinho de, eu vou cortar no lugar errado, ou a planta tá tão bem, eu não quero mexer. Primeiro a gente tem que entender que uma planta que cresceu muitos anos no mesmo vaso, ela vai precisar ser replantada, tá? Quando você tem uma planta pequena e ela está num vaso menor, você ainda consegue, vou te dar um exemplo. Essa orquídea aqui, o substrato está novo, né? Ela está enraizada e eu consigo tirá-la inteira e plantar num vaso novo. Tranquilo, né? O ideal é limpar mesmo esse substrato. Por quê? Porque esse substrato já tem um tempo, ele já está um pouco decomposto, mesmo ele estando com aspecto novo, já deve ter aqui pelo menos 2 anos, né? Mas eu vou colocar um monte de substrato novo, vou dar espaço, então a planta vai crescer, enraizar e se desenvolver. Quando você tem uma planta que já tem várias frentes, que já passou desse plantio para um outro, já é o segundo plantio, que é o caso desse daqui. Aí começa a criar um problema, porque você vai ver que o substrato realmente está decomposto. Se você não fizer nada, fica fácil de acontecer algumas doenças. Essas doenças seriam canela seca, que dá muito. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá vendo esse bulbo seco? Ele não morreu à toa. Ele deu um fungo, né? E ele deu canela seca, que a gente chama. Eu ainda vou fazer um vídeo só sobre esse fungo aqui, em breve, tá? Eu sei que tem muita gente aí esperando o vídeo sobre fungos, mas não vai demorar não. Eu preciso de mais exemplos. Então esse aqui deu fungo, mas é uma planta que está cheia de novas mudas, cheias de frente. E aí a gente começa a primeira coisa, vai ter que arrancar a planta. Então a gente vai tirar a planta daqui, né? Vai ver ó, o tanto de raiz que ela tem, né? Tem bastante brita. Eu vou pegar uma ferramenta para poder cortar algumas coisas aqui, para vocês terem uma noção. Toda essa parte que tá morta aqui, ó, eu já vou tirando os bulbos que estão saindo. É muito fácil alguém ter uma planta assim em casa, porque é só deixar ela plantada no mesmo lugar por muito tempo. E aí aqui eu já vou identificar, porque esse fungo é importante você cortar o que está contaminado. Dá para ver que foi usado fungicida e que esse fungo paralisou, ele não continuou se desenvolvendo, que normalmente se você não usa nada, ele vai pegando a planta inteira. E aqui ele só ficou na parte de trás, então é uma coisa que já está antiga. Nós vamos cortar, ó. Você tem que entender como é que a planta se desenvolveu, por onde ela andou. Então antes de mexer, de cortar, você tem que entender que bulbo gerou qual bulbo, qual caminho ela fez, qual tá por cima, qual tá por baixo. Isso leva um tempinho, mas observa a planta, vai olhando por onde que ela nasceu. Se tiver com substrato cobrindo, tira o substrato para você ver esse caminho de rizoma aqui, ó, que ela tá fazendo. E ver isso é muito importante, porque essa direção vai mostrar aonde que a gente pode cortar e aonde eu não posso cortar, tá bom? A primeira muda que eu vou fazer é aqui, ó,
quando esse bulbo tá morto e o próximo tá vivo. Então eu tenho que tirar a parte que tá morta, eu vou cortar aqui. Do outro lado também tem uma parte que tá morta. E aí eu já tiro aqui, ó, um pedaço da planta que tá totalmente morto, né? Tem mais partes aqui que dá para retirar, mas esse daí era o principal. Essa planta, esse pedaço morto, já me mostrou aonde que ela bifurcou. Então ela tem duas frentes aqui, com várias mudas. Então assim, a primeira muda que eu vou fazer é uma que o rizoma tá aqui. É interessante você olhar no broto e contar o máximo de bulbos possíveis, né? Máximo de bulbos possíveis não, mas pelo menos 3 ou 4 para você poder fazer a muda. Nesse caso aqui, eu vou ter, ó, essa muda aqui que eu tô falando. Eu vou ter esse bulbo grande que tinha dado flor, brotou essa muda, esse de cá, esse aqui e esse último broto aqui, que tá até com um pulgãozinho aqui, uma cochonilha. Aí o que acontece? Eu vou tirar essa muda, né? Então eu vou cortar aqui, ó, e tiro a primeira muda. Tá vendo? É uma muda completa, com um broto novo, com raiz, com rizoma saudável, tranquila, ótima. Agora vamos para o amontoado aqui, que esse é mais difícil, porque se você observar, olha o tanto de bulbo que isso aqui tem, né? Não dá nem para ver do outro lado. Então assim, eu tenho que entender direitinho qual foi os caminhos que a planta foi passando, para mim poder saber aonde que eu vou fazer a muda e cortar no lugar certo. Ainda tem um bulbinho morto aqui. Tirar ele. Ó, mais um bulbinho morto. E aí eu vou tirando o substrato, principalmente porque como aqui tá muito uma em cima da outra, eu vou ter que tirar porque tá encavalado, né? Vamos chamar assim. Sem o substrato fica mais fácil de eu tirar. Então a gente vai tirar o substrato, a maior parte dele pelo menos, para mim conseguir ir soltando as mudas. Aqui eu já consegui identificar, ó, que tem uma muda que está bem em cima do outro bulbo aqui, ó. Isso aqui é um trabalhinho de paciência mesmo, você tem que ficar olhando, vendo aonde que tá. Aqui eu consegui já tirar a primeira muda, vou só aparar. E aí assim, uma coisa que você tá fazendo, aquela eu tirei bem fácil, porque tava bem solto pro outro lado. Quando você vai tirar mudas que estão muito próximas e você já identificou a muda, faz o seguinte, corta as raízes, porque se você puxar aqui, você vai arrebentar, e esse arrebentar é pior para a planta do que você aparar as raízes. Então é mais fácil aparar principalmente as raízes que estavam em cima do outro rizoma. Tá vendo aqui que as raízes que eu cortei, elas estavam em cima desse bulbo aqui. Então é importante cortar, porque eu tô tirando a muda completa. Tem umas raízes aqui, ó, que já dá para puxar e sair, ó. Mas essas que estavam ali em cima, elas estavam bem travadas, elas não iam sair dali. Aqui tá uma confusãozinha, né? Mas dá para poder retirar. Dá para ir limpando, vendo aonde que tem uma muda que dá para retirar e ir tirando aos poucos. Já identifiquei uma aqui. 2, 3, 4. Olha que interessante, ó. Esse bulbo aqui, ele brotou para lá e brotou para cá. Esse brotou esse, que brotou esse que tá aqui dentro. Vou até separar eles aqui. Que brotou esse daqui, esse outro aqui, com essas duas folhas. E que tá dando esse último aqui, que é o broto. Por outro lado, no meio do caminho, esse daqui, ó, brotou um bulbo pro lado, que tá em cima. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar a muda que tá embaixo, porque quando ela bifurcou pro outro lado, tem, ó, 1, 2, 3 bulbos. E eu vou aproveitar esse. Então, eu vou cortar aqui, ó. A minha intenção é conseguir fazer duas aqui. Aí você vai literalmente afrouxando uns pouquinhos. Aí você já começa a ver onde que tem raiz que vai estar atrapalhando. Você vai lá e corta ela. Quando a mão tá suja, fica ruim coçar o nariz.
Vamos conseguir separar aqui. Só cortar mais umas raízes. Aqui, ó, bem o que eu expliquei, ó. Esse bulbo aqui, ó, ele pertence a essa muda de cá. E ele tá em cima do bulbo, do rizoma dessa. Se eu não cortar a raiz, eu não consigo tirar essa muda. Ou se eu for tirar essa, eu posso machucar essa. Então, assim, puxar de uma vez não dá certo. É entender e ir cortando aonde que precisa. No caso aqui, ó, eu tentei manter esse bulbo aqui, se bem que ele tá querendo soltar. Mas ele vai soltar. Mas ele tá junto com a muda, soltou. Isso acontece, tá, gente? É quase impossível você dividir uma torceira sem acontecer de algum bulbo soltar ou cortar algum bulbo errado. Não tenha medo. O que eu sempre falo, que às vezes a pessoa fala, eu tô com medo de mudar e tal. Não tenha medo. Veja algum vídeo falando como é que muda uma planta, quantos bulbos tem que ter, entendeu isso? Mão na massa e vamos fazer, não tenha medo não. Saiu uma muda de 3 bulbos, o que não é tão horrível, dá para cultivar numa boa. E saiu mais uma aqui, ó, que vocês também vão entender que ela cresceu bifurcando. Aí já aproveita para dar uma limpadinha nessas palhinhas, né, que são as brácteas secas. Ela sai com facilidade quando o bulbo está mais velho. Quando o bulbo está novinho, ela não sai fácil. Mas aproveita para dar uma limpada nelas. Aí vamos entender como é que essa muda ficou. Esse bulbo gerou este, né? E este gerou este, aqui. Esse, quando foi brotar, resolveu brotar um para cá e o outro para cá. Esse daqui já brotou outro. Esse aqui tem uma gema maravilhosa para brotar de novo. Então o que aconteceu aqui foi que a planta bifurcou. Então ela fez uma frente para um lado e uma frente para o outro. Isso a gente chama de bifurcar porque vira para 2 lados, né? Mas mesmo que não fosse para 2 lados, mas 2 brotos, a gente já chama que bifurcou. É uma muda melhor do que as outras, se você for considerar, porque ela está bem mais... Tendo 2 frentes, ela vai encher o vaso mais rápido. A nossa ideia é plantar as 4 no mesmo vaso. Por que que eu faço isso? Toda vez que eu monto uma planta com 4 mudas da mesma planta, provavelmente elas vão florir no mesmo momento. E isso vai fazer com que o meu vaso fique cheio, bonito, sabe? Normalmente, como vocês já viram, eu corto as raízes, normalmente para mim, né? Para quem tá vendo a primeira vez, tá falando que maluco, tá cortando as raízes tudo. Mas assim, a maior parte dessas raízes não vão trazer nada para a planta. Então a gente vai preparar as mudinhas aqui, ó. Cortar todas as raízes numa altura que dá para manusear melhor. Agora a gente vai fazer uma mágica que a mesa vai ficar limpa de novo, tá joia? Agora, já que com a mesa limpa, a gente vai sujar de novo plantando, mas dá para vocês terem uma noção. Porque plantando vocês vão ver melhor como é que eu organizo essas plantas num vaso. Os cachepôs normalmente tem esses furinhos no fundo e eu decidi usar esse para que a planta permaneça aqui muito tempo. Eu sempre coloco um pouquinho de esfagno no fundo, que normalmente é pouco, tá, gente? É só para poder fazer uma pequena caminha bem fina, porque vai fazer com que o substrato não caia fácil. Você pode usar juta também, tá bom? Um pedacinho de juta do formato do cachepô e põe lá no fundo, que aí o substrato não vai cair. Eu coloco esfagno e dá muito certo, principalmente que esse tipo de plantio, ele é muito arejado, né? Então seca pra caramba. Ter esse esfagno, eu tô falando, claro, com referência no clima de Brasília. Ter o esfagno é muito útil para poder manter essa umidade. Primeira coisa que eu coloquei foi o esfagno. Agora eu vou fazer o quê? Lembra do araminho que eu usava? Nós temos 4 mudas, né? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4 mudas. Eu vou pôr arame em todas elas, né? Então eu vou cortar aqui um pedaço. Normalmente eu meço mais ou menos uma dobra aqui. Estabeleço o primeiro tamanho. Já vou, meço o outro. Meço outro. Prontinho. Eu tenho araminho do tamanho certo para poder fixar elas. O que que eu vou sempre pensar?
Eu nunca passo no rizoma perto do broto, porque quebra mais fácil e tomba para frente. Eu nunca passo no último, porque também solta fácil e tomba para trás. Então eu tento passar no meio da planta. Eu sempre passo no meio da planta, tá bom, gente? Ó, eu dobro no rizoma, tendo raiz ou não, eu torço aqui. E tá prontinha para poder ir pro cachepô. Espero que o tamanho dê, mas vai dar. Mesma coisa, ó. Coloco no meio, dobro, passo aqui e pronto. Isso eu vou fazendo com todas, porque eu quero que elas fiquem bem fixas quando eu amarrar elas no cachepô. E nossa última aqui. Todas aproximadamente no meio da planta, no meio do rizoma, né? Você vê aqui, ó, tem 4 bulbinhos. Eu pus entre o segundo e o terceiro. Estando prontas, o que eu vou fazer? Eu vou apenas posicionar elas aqui no cachepô. Então eu só ponho na altura e deixo. Literalmente deixo. Vou pôr todas elas aqui, porque o araminho precisa já ter passado. Como são várias mudas, a gente vai organizar elas depois que elas já tiverem com o substrato aqui dentro. Deixa eu só. Fica quietinho aqui. Eu vou virar já para vocês poderem ver. Eu passo o araminho dentro de uma abertura do cachepô embaixo. Eu posso deixar a planta aqui, é só para poder passar o arame mesmo. Aí eu passo todas, tá? Entendendo como é que eu estou imaginando. Isso daqui eu já meio que estou definindo aonde as plantas vão ficar. O que normalmente eu faço? Eu ponho elas todas juntas para ter o máximo de espaço possível dentro do cachepô, para elas ficarem crescendo na mesma direção. A planta não é muito obediente, sabe? Você planeja aqui, você põe, você vai crescer nessa direção. Ela fala, não, melhor para ali. Aí ela cresce para o lado e vira para o outro lado. Então, assim, a gente tenta pôr numa direção, mas se ela virar e querer voltar, paciência. Mas não acontece tanto não, mas acontece. Não é a maioria, mas algumas fazem isso. Aí a gente só passa no friso que está lá embaixo. Eu já escolhi o lado do cachepô, que eu vou pôr a planta, né? E ponho elas aqui. Eu só tô pondo e prendendo o araminho para mim colocar o substrato. E aí depois a gente, com um vaso cheio de substrato, vai começar a posicionar elas, tá bom? Mas elas já estão todas amarradas para a mesma direção. Todas para frente aqui, ó. Aí as mudas já estão amarradinhas. Eu vou pegar o meu substrato. É aquele momento que faltou ter uma mão extra, sabe? Mas a gente consegue. Olha aqui. Despejo meu substrato. Você já viu como as minhas plantas praticamente já estão no lugar? Aí agora eu começo eu já tenho bastante substrato, eu já começo a meio que posicionar elas. Né? Então eu vou já deitando elas aqui mesmo. Na hora que eu puxar o arame, elas vão ficar em pezinha. Aqui, essa outra e essa outra aqui. Uma eu vou ter que pôr um pouquinho à frente. Falta substrato, eu vou completar com outro pacote para colocar aqui embaixo. Que aqui atrás não foi substrato. A gente enche o substrato para fazer uma superfície que a planta vai caminhar nela. Isso aqui, gente, serve somente praticamente para Cattleya, porque quando é outro tipo de planta, às vezes o rizoma é curtinho, às vezes é um Phalaenopsis, que é monopodial, não tem nada a ver com esse plantio aqui, tá bom? Aí eu eu ponho aqui na borda, porque eu tenho liberdade de desamarrar a minha planta e começar a mexer com ela. Então eu vou desamarrar elas aqui, que elas estavam presas. E começo a posicionar do jeito que eu quero. Essa daqui, que é o arame número 2. Eu começo a...
Depois a primeira. É só puxar. Então assim, você posiciona ela onde você quer. Por exemplo, essa daqui, ó. Quero ela mais em pé e aqui atrás. Então eu vou pegar o araminho dela e vou puxar. E isso daqui você vai observando se ficou na altura certa, se ficou do jeito que você acha que queria. Você pode soltar de novo, mexer de novo. O importante aqui é que ela fique fixa. Essa planta aqui da frente, ó, eu tô achando que ela ficou muito inclinada, tá vendo? Eu não quero ela tão deitada porque ela vai ter dificuldade até de brotar. Então eu vou soltar ela e vou pegar e inclinar ela mais ainda. Que é o anterior aqui. Ela não tá querendo ficar, então vou pôr substrato. Que aí o substrato estando mais alto na frente, ela vai ficar na posição que eu quero. Porque eu quero ela em pé. E aí quando eu puxo, ela fica mais em pé do que ela tava. É uma coisa que dá trabalho? Dá trabalho. Às vezes eu tenho cliente que chega na loja e fala assim: ah, mas orquídea dá trabalho demais. Olha, para quem não gosta é trabalho, para quem gosta é prazeroso. É um momento que você pode se desligar de tudo e ficar aqui cuidando da sua planta. É uma relação íntima aqui, eu tô cuidando de você. E a planta parece até que entende isso. Então assim, é um trabalho, mas é um trabalho gostoso. E é um trabalho que você consegue fazer uma vez a cada 4 anos. Então é tranquilo, sabe? Agora vamos arrumar as outras aqui. Ainda tem mais 2 para arrumar. Eu já fixei 2, mas eu quero fixar mais 2. Então já tem aqui separado. Deixa eu pegar a outra muda aqui. É a terceira aqui, ó. Entenda que eu coloco a planta mais ou menos como eu quero, em pezinha, e puxo. E falta a última. Como não tem tanto espaço aqui, eu pus a última um pouco de lado. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu fixei essa última e aí tem essa muda aqui, que eu quero fixar ela aqui. Então eu vou pôr ela mais um pouquinho de lado aqui, ó, porque não tem muito espaço ali no cantinho para ela. Eu tenho que virar para puxar porque realmente se o cachepô tá assim dá para mostrar. Que aí eu aperto, ó, ela fica em pé. Prontinho. Com isso, se você quiser, depois de fixar, colocar ela mais em pé, também dá para você dar uma leve inclinada nela aqui, ó, e jogar substrato. Que ela fica mais em pezinho ainda. Isso daqui é uma maneira assim muito pessoal, é uma maneira que eu planto as minhas plantas, então é uma maneira muito pessoal. Em casa você vai criar outras maneiras de plantar ou outro perfil de plantio, né? Essa planta aqui, ó, até quebrei uma folha aqui, ó. Como eu falei, acidentezinhos acontecem, viu? Até uma folha nova, mas a planta se recupera. E como eu disse, ela vai ficar quietinha aqui por uns 4 anos. Então ela vai virar uma torceira maior ainda. E toda vez que for replantar, o ideal é fazer isso. Por quê? Do jeito que ela já estava, se eu só tirasse ela e plantasse, ela já tinha se dividido muito, ela tinha uma parte morta, de todo jeito eu ia ter que fazer 2 plantas. E como eu quero que ela forme um vaso cheio e que ocupe só um cachepô, só um espaço de uma planta, eu plantei todas juntas. E para plantar todas juntas, é melhor você direcionar dessa maneira. Eu já vi pessoas que plantam uma muda em cada borda para crescer para o centro, mas vira uma bagunça depois quando chega no centro. E eu sempre imagino que a planta vai florescer e para ela ficar em exposição bonita, ela precisa ter uma direção. Então por isso que eu posiciono as plantas com as frentes todas para a mesma direção, que elas crescem e se formam nesse lado de cá. Imaginando que essa planta aqui vai ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5 brotos novos que vão dar flor. Então eles vão ficar os 5 para frente. É assim que normalmente eu faço e é isso que eu queria ensinar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, isso ajuda muito a gente, motiva a gente a produzir cada vez mais conteúdo e mostrar aquilo que a gente sabe. Muito obrigado e até o próximo vídeo.